O Conselho Nacional de Justiça formou maioria nesta terça-feira, 28 de fevereiro, para afastar do cargo o juiz Marcelo Bretas, responsável pela Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Aqui é Juca Simonar com mais esse boletim de notícias na TV 247. Bretas foi afastado por irregularidades na condução dos processos da Lava Jato, a maior operação judicial de perseguição política do Brasil nas últimas décadas. Em sessão sigilosa, os conselheiros analisam em conjunto 3 reclamações feitas contra Bretas. 2 têm como origem delações premiadas de advogados que relataram supostas negociações irregulares do juiz na condução dos processos. A terceira se refere a uma queixa do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que denunciou a atuação política de Bretas na eleição de 2018 em favor do ex-juiz Wilson Witzel, que foi eleito governador naquele ano e era amigo de Bretas. O corregedor Luiz Alfredo Salomão, relator dos processos, votou pelo afastamento do magistrado até a conclusão do processo administrativo disciplinar a ser instaurado. Ele foi acompanhado por outros 7 conselheiros, formando a maioria de 8 dos 15 membros do colegiado. Enquanto o juiz parcial e golpista Sérgio Moro era o responsável pela Lava Jato no Paraná, de onde articulou a perseguição que derrubou o governo democraticamente eleito de Dilma Rousseff e prendeu Luiz Inácio Lula da Silva ilegalmente, Bretas era o responsável pela operação no Rio de Janeiro, atuando em processos envolvendo a Petrobras, a maior empresa do país. Durante a sua atuação na Lava Jato do Rio de Janeiro, a Operação Lava Jato afetou significativamente a economia fluminense. O setor de petróleo e gás, por exemplo, que era responsável por grande parte da arrecadação do Estado, sofreu um forte impacto com a operação. Empresas que tinham acordo com a Petrobras e que eram importantes geradoras de emprego e renda no Estado tiveram suas atividades afetadas pela operação. Depois, como descobrimos, a Operação Lava Jato atuava em conjunto com órgãos do Estado dos Estados Unidos. Uma coisa totalmente ilegal. Além disso, a prisão de empresários e políticos ligados à construção civil, como o ex-governador Sérgio Cabral, condenado por Bretas a mais de 400 anos de prisão, em mais de 30 ação penais, afetou o setor de construção e infraestrutura do Estado, que ficou estagnado. Obras importantes foram paralisadas ou canceladas, causando prejuízos financeiros para empresas e trabalhadores. Cabral foi mais uma vítima da Lava Jato, que destruiu o Brasil e a economia do Rio de Janeiro, tendo impacto negativo na política e na economia do Estado. O Rio de Janeiro também sofreu com a redução de investimentos externos, uma vez que a Lava Jato colocou em xeque a estabilidade política e jurídica do país. Empresas estrangeiras ficaram receosas em investir no Brasil, o que afetou diretamente a economia do Rio e do país como um todo. Além de Cabral, Bretas também foi responsável pela prisão do empresário Eike Batista e de uma rede de mais de 50 doleiros. Assim como Moro desrespeitou a Constituição e colocou Jair Bolsonaro no poder, Bretas montou uma farsa jurídica que colocou seu amigo Witzel no governo do Rio. Imagens de Bretas junto ao então governador Witzel em jatinho, festas e no Maracanã se tornaram comuns. O juiz da Lava Jato chegou a ser punido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região por participar de uma inauguração de obra pública ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e do então prefeito Marcelo Crivella. Delações premiadas firmadas com a PGR também apontaram irregularidades de Bretas na condução dos processos. E uma representação apresentada por Eduardo Paes questiona o fato do juiz ter marcado de forma seguida, durante a campanha eleitoral de 2018, interrogatórios de seu ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto. A 4ª e última audiência foi realizada 3 dias antes do primeiro turno, onde Pinto afirmou pela primeira vez que soube de acerto de propina por parte do prefeito, que nega a acusação. Segundo Paes, aspas, o prejuízo que daí resultou à campanha eleitoral do ora requerente é intuitivo, culminando mais tarde na eleição do senhor Wilson Witzel. Naquele ano, Paes também havia sido ouvido como testemunha no processo sobre o suposto pagamento de propina a membros do Comitê Olímpico Internacional para a realização das Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. O CNJ aponta que, aspas, estas evidências concretas adicionais
tornam ainda mais consistente a demonstração de que o juiz lançou mão dos seus poderes jurisdicionais para perseguir e prejudicar Eduardo Paes e favorecer Wilson Witzel, agindo com parcialidade e em assintoso desprezo pela dignidade, honra e decoro das suas funções. Fecha aspas. A punição de Bretas se soma à já aplicada pelo Conselho Nacional do Ministério Público ao ex-coordenador da Força Tarefa da Lava Jato Fluminense, o procurador Eduardo El Hage, o Deltan Dallagnol da Lava Jato Carioca. Agora, os lavajatistas estão sendo desmoralizados, principalmente graças às reportagens da Vaza Jato que mostraram todas as ilegalidades cometidas pela operação, mostrando que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Bretas são criminosos que, a serviço dos Estados Unidos, fizeram uma operação para sabotar a economia nacional e também perseguir políticos, favorecendo assim a ascensão de pessoas mais ligadas aos interesses norte-americanos e da própria Lava Jato, que tentou, de forma ilegal, criar um fundo com os dinheiros recuperados da corrupção da Petrobras, assim formando um partido político, não desta forma registrado no TSE, mas um partido político para usar seus poderes em relação à política brasileira e dominar a situação política do país após o golpe de Estado de 2016. A notícia é essa, lembrando para você curtir esse vídeo e divulgar nas redes sociais. Se ainda não for inscrito na TV 247, inscreva-se. E, se puder, contribua mensalmente com a TV 247, tornando-se membro da mesma. Isso daí é muito importante para fortalecer a imprensa alternativa e independente contra o monopólio da imprensa golpista e corporativa. Muito obrigado e até a próxima.